que hoje dia 24 de novembro de 2020, terça-feira, estou aqui com a aula de português, comigo, a Proline, e com os alunos do quinto ano presentes, Adriele, Tamires, Cauã, Kevson, por enquanto. E a gente vai fazer a correção de atividade e vou também estar explicando outro assunto para vocês. Vocês podem colocar lá em cima, ó, dessa atividade de correção coletiva com a data de hoje, dia 24/11 de 2020, que a gente já vai começar a correção, certo? Então, na questão 1 tem assim: observe a fotografia e leia a legenda a seguir. Depois responda as questões. Aí temos aqui, ó. Aí tem a legenda aqui escrita, né? Lauro faz manobras radicais com o skate. Aí na letra A faz a pergunta, né? De acordo com as informações da legenda, quem realiza a ação expressa pela forma verbal faz, né? Quem pratica essa ação é Lauro, né? Eles vão fazendo aí a correção, Lauro. Né? Quem faz manobras radicais é Lauro. Na letra B, o que foi informado sobre Lauro? Gente? Bom dia, página 67, módulo 4, viu? Então, ó, o que foi informado sobre Lauro, quer dizer, o que ele faz, né? Aí você vai colocar o que é que ele faz. Eu vou estar falando aqui, mas vocês vão corrigindo para a gente andar mais rápido, tá? Então, ó, quem colocou assim, ó, que ele faz manobras radicais com skate, tá correto, viu? Então, essa aí vai ser a resposta. Quer dizer, o que informa a respeito de Lauro? O que ele faz, né? Então, que ele faz manobras radicais com o skate, certo? Vocês vão fazendo aí a correção direitinho. Aí tem aqui, né, revisando o assunto, tem assim, ao responder essas questões, você pode perceber que uma oração é formada por dois termos, né? Então, primeiro, o termo que indica quem realiza a ação expressa pelo verbo, ou seja, esse termo quer dizer a pessoa ou ser que está realizando ou realização, né, ou realizou, que é o sujeito. E o segundo pontinho aqui, o termo que informa algo sobre o ser que realiza a ação, quer dizer, alguma informação a respeito desse ser que realiza a ação, esse termo dentro da oração é chamado de predicado. Podemos passar lá para a página 68, pessoal? De predicado. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. Então, a pessoa, o ser, a coisa, o objeto que se declara algo dentro da oração. E o predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. E é no predicado que fica o verbo da oração. Então, dizendo algo a respeito do sujeito, né? E a ação que esse sujeito pratica. Então, dentro da oração, esse termo é chamado de predicado. Então, aqui, ó, essa parte aqui eu já expliquei, eu só falei aqui rapidamente o que é sujeito e predicado para a gente relembrar. Na questão 2, gente, da página 68, tem assim: reescreva a oração, Lauro faz manobras radicais com skate, substituindo o termo Lauro por os meninos. Faça as alterações necessárias. Então, gente, no lugar de Lauro, o Lauro está no singular, ou seja, indica que é uma pessoa só, né? Quando coloca os meninos no lugar de Lauro, a oração passa para o plural. Então, o verbo também tem que ir para o plural, senão fica incorreta a escrita. Então, quando fala Lauro faz manobras radicais, o verbo faz está no singular. Quando coloca os meninos, como é que fica o verbo? Ó? Os meninos, no lugar de faz, fica fazem manobras radicais com skate. Então, tem que escrever a frase toda, certo? A oração toda. Os meninos fazem manobras radicais com skate. Então, vai ser tudo isso aí. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vão fazendo aí a correção. Se eu tiver assim muito rápido, para aí que eu estou corrigindo ainda. Vocês me avisam, tá? Na questão 1 tem assim: reescreva as orações a seguir, substituindo o sujeito pelo termo indicado entre parênteses. Você vai fazer a mesma coisa da questão 2, você vai trocar o sujeito pelo que está entre parênteses. E aí, se precisar de alteração no verbo, o verbo tem que ir para o plural também, vocês têm que mudar. Aí tem aqui, o salgado, na letra A, o salgado estava delicioso. Aí, no lugar de só salgado, tem que ficar o salgado Eu posso ler? E o bolo. Pode ler, Adriele. Os salgados estavam deliciosos. Mas no lugar aqui tem que ser o salgado e o bolo, viu? Não é os salgados no plural, não. Aí você tem que trocar. É o salgado e o bolo estavam deliciosos, entendeu?
Tem que trocar. Não é só salgado para passar para o plural, não. Você tem que colocar o salgado e o bolo. Quando é o salgado e o bolo, pessoal, já passa já o sujeito para o plural. Porque vai indicar duas coisas, né? O que era uma coisa só, que era só o salgado, agora vai ser o salgado e o bolo. E aí, no lugar do verbo estava, que é no singular, vai passar para o plural, vai ficar o salgado e o bolo. Aí o verbo, ao invés de estava, no singular, vai ficar estavam. Então, o bolo e o salgado estavam deliciosos. Estavam. Bolo e salgado. Certo? Aí a gente vai estar aí fazendo essa correção aí. Vocês querem que eu dê uma pausa para vocês corrigirem direitinho aqui? Ou... Não, Tá certinho. Certo. Na letra B tem assim, ó. As flores colorem o jardim. Ó, pessoal, se vocês analisarem direitinho aqui, vocês prestem atenção, tá? Que aqui, esse assunto aqui, ele parece que não é difícil, mas se você não se atentar, você escreve os verbos ou o sujeito concordando com o verbo errado. Então, tem aqui, ó, as flores colorem o jardim. Qual o verbo dessa oração? O verbo é a ação que é realizada, né? Então, vai ser colorem, como vocês estão vendo aí. E as flores está no plural, por isso que colorem está no plural, o verbo está no plural. Se no lugar de as flores que está no plural, você colocar a flor no singular, o verbo também vai mudar, vai passar para o singular. Então, vai ficar a flor colore o jardim. Então, não vai ficar mais colorem, a flor colorem, vai ficar a flor colore, né? Vai tirar o M do verbo no final. A letra C. Meus pais leem o jornal na cozinha. No lugar de meus pais, você vai colocar minha mãe. Como é que vai ficar essa oração? Ó, minha mãe, no lugar de leem, leem é plural. Minha mãe não é leu, porque leu é passado, é pretérito. Leem é presente, então é minha mãe lê, né? Ele é acento circunflexo no é, porque esse verbo aqui está no presente. Então, minha mãe lê o jornal na cozinha. A letra D, pessoal, ó. Nós vamos para a casa da vovó. Ó, nós é um pronome que indica que é plural, quer dizer eu e mais outras pessoas, né? É nós. No lugar de nós, vai colocar eu. Eu vou para a casa da vovó. Para a casa da vovó. Vamos está no plural, que é o verbo ir, né? Então, no lugar de vamos, vai colocar vou, né? Porque eu é singular. Então, tem que colocar o verbo no singular também. Eu vou para a casa da vovó, certo? Vocês vão fazendo aí as correções. Então, pessoal, na letra E tem assim, ó. Ele arrumou a casa. No lugar de ele, que é singular, vai ficar eles. Então, o verbo tem que mudar. Não vai ficar eles arrumou a casa. Como é que vai ficar, então? Eles arrumaram a casa. Eles arrumaram a casa, certo? Agora, vocês têm que tomar cuidado que quando coloca assim, arrumaram, não é com no final AOTIL, não. É AM, viu? Eles arrumaram a casa. Então, vamos fazendo aí a correção direitinho, tá? Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Então, aqui na página 69, essa questão 2. Então, para ler essa tirinha, tem assim, ó. Quando eu fundar um país, esta será a bandeira. Vocês estão vendo aí as cores da bandeira, que é rosa, bege e marrom, né? Aí tem assim, no segundo quadrinho. As cores têm algum significado, né? O menino pergunta a mina que chegou com a bandeira. Ela, claro. Aí na terceira imagem, a mina responde. O rosa representa sorvete de morango, o bege representa o de creme e o marrom representa a cobertura de chocolate. E ambos os personagens estão babando, né? Olhando para a bandeira quando a menina começa a falar, né? Que representa os sabores do sorvete. Aí na letra A fala assim, por que os personagens estão babando no último quadrinho? Eu botei assim, por causa do sorvete nas bandeiras. Não é bem o sorvete, né? É por causa das cores da bandeira que lembram os sabores dos sorvetes, né? Vai ser isso aí, né? A resposta pessoal tá aqui, ó, na letra A. Porque eles ficam com muita vontade de chupar o sorvete que as cores da bandeira representam. Vocês vão corrigindo aí. Quem quiser também ler como Tamires aí para ver se tá certo, viu? Tá à vontade. Quem chegou agora, a gente já tá na página
Na página 69, viu? Nós corrigimos a 67 e a 68 já. Na letra B tem assim, ó. Por que a forma verbal tem, na fala do menino do segundo quadrinho, está no plural? Tem, ó. Ele fala bem assim, ó. No segundo quadrinho, as cores têm algum significado? Por que que tem aqui, ó, que é com acento? Vocês viram que tem com acento indica coisas no plural, né? Terceira pessoa do plural, que é eles ou elas, né? Então, por que que tem tá no plural? No caso aqui, que tá com acento circunflexo. Por quê? Quando fala assim, as cores têm algum significado? Por que que tem assim, tem no plural? Quem respondeu essa? Ó, gente, porque esse tem, na realidade, está se referindo às cores. E as cores está no plural. Vai ser essa a resposta. Então, aqui, ó, na letra B, porque concorda com o sujeito as cores, que também está no plural. Certo? As cores, né, que vai indicar mais de uma cor, no plural. Então, esse verbo concorda com esse sujeito aí, as cores, que está no plural. Na letra C, pessoal, essa letra C aqui nós fizemos durante a aula de sexta-feira, né? A gente não vai corrigir novamente, não. Quem não fez aí vai ter que estar vendo que até a correção, eu coloquei o print da correção sexta-feira. Vou dar uma pausa aqui na letra D, que essa da parte aqui, para separar o sujeito e o predicado na letra C, nós já fizemos sexta-feira. Aí na letra D, se você fundasse um país, quais seriam as cores da bandeira dele e por quê? Aqui está dizendo que é a resposta pessoal, então eu quero que vocês me falem a resposta de vocês. Na página 70, na questão 3, tem assim, ó. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Nós já lemos esse texto na sexta-feira. Tem 3 tipos de profissões aqui que são profissões do futuro, que são lixólogo, piloto de naves espaciais, fiscal de mudanças climáticas, fazendeiro vertical. Né? Nós já lemos, já discutimos aqui. Aí, na letra B, a letra A, a gente não vai falar, não. Indica o sujeito e o predicado das seguintes orações. Aí tem aqui, algumas profissões estarão em alta no futuro. Qual o sujeito dessa oração? Tem que colocar o sujeito, 2 pontos. Qual o sujeito dessa oração, pessoal? Algumas profissões. Algumas profissões. E o predicado, gente, é o verbo e o que vem depois do verbo, que completa, né? O predicado estarão em alta no futuro. É isso aí tudo, ok, pessoal? Isso aí tudo é o predicado. Então, o sujeito é o termo, né, de se diz respeito a coisa ou pessoa ou ser que se declara algo. E o predicado vai ser aquilo que é declarado a respeito do sujeito e que tem um verbo, né? Aí a segunda oração, o piloto de naves espaciais dispensa apresentações. Qual o sujeito dessa oração? Ou seja, né, a gente faz a pergunta, né? Quem é que dispensa apresentações? Vai ser o sujeito. Então, o sujeito vai ser, ó, o piloto de naves espaciais. Vocês podem estar olhando aí na tela, viu? E o predicado é o que vem com o verbo e o que diz respeito do que se fala do sujeito, que é o quê? O predicado dispensa apresentações, ok? Vocês vão fazendo aí a correção dessa. Essa questão 8, pessoal, da página 90, também é sobre sujeito e predicado. Tem assim, ó. Sublinhe a forma verbal de cada frase e depois complete o quadro abaixo com o sujeito e o predicado de cada oração. Aí na letra A tem, as meninas jogaram basquete ontem. O verbo, gente, é o quê? É a ação que as meninas realizaram. Então, o verbo é jogaram. Então, sublinha aí, para quem não sublinhou, o verbo é jogaram. Na letra B, o professor agendou a prova de arte. Então, a forma verbal, ou seja, né, a ação praticada pelo sujeito, que é o professor, é agendou. Então, sublinha o verbo aqui, agendou, ó. Na letra C, os alunos produziram a maquete do bairro. Então, o que que eles fizeram, né? Produziram. Produziram é o verbo, tem que sublinhar, produziram. Na letra D, o dia está ensolarado. Então, o verbo, né, está, vai estar sublinhando aqui. E na letra E, Marcelo lavou a louça do almoço. Então, a ação praticada por Marcelo é o verbo, ó, lavou. Ok? Então, vocês têm que estar sublinhando o verbo, aí vocês vão corrigindo.
Aí, gente, depois que sublinhar o verbo, tem esses quadros aqui para você estar separando o que é o sujeito e o que é o predicado de cada oração dessa aqui, da letra A, B, C, D e E. Aí tem aqui, ó, as meninas jogaram basquete ontem. Qual é o sujeito? Ó, o sujeito é as meninas. E o predicado é o que elas fizeram, ó. Jogaram basquete ontem. Na letra B, o professor agendou a prova de arte. Qual é o sujeito dessa oração, pessoal? Para vocês colocarem aqui embaixo no quadro. Qual é o sujeito? O sujeito, pessoal, é o professor. E o predicado é o que ele fez, né? A ação. Agendou a prova de arte. Na letra C, eu não sei por que vocês não estão respondendo agora. Ó, na letra C, os alunos produziram a maquete do bairro. Qual é o sujeito dessa oração? Os alunos. Os alunos. E o predicado? Produziram a maquete de bairro. Uma maquete do bairro, né? Aí a letra D. O dia está ensolarado. Qual é o sujeito dessa oração? O dia. O dia. E o predicado? Está ensolarado. Está ensolarado. A letra E. Marcelo lavou a louça do almoço. Qual é o sujeito? Marcelo. Marcelo. E o predicado? Lavou a louça do almoço. Ok. Então, pessoal, ó, vou dar uma pausa aqui para vocês corrigirem. Esse novo assunto que a gente vai estar trabalhando é concordância verbal. O que é concordância verbal? Na realidade, vocês já começaram a trabalhar, e desde quando a gente estava vendo até as atividades aí de sujeito e predicado. A concordância verbal vai dizer respeito de que um sujeito, se ele está no singular, o verbo também tem que estar no singular. Se o sujeito ele aparece no plural, o verbo também tem que estar indo para o plural, certo? Então, isso aí vocês já viram. E aqui dentro do assunto, na página 75, já tem também uma explicação que já vai avançar um pouquinho a respeito desse assunto. Nesse quadrinho que tem aqui embaixo da letra B, né? Tem assim, ó, gente, vocês podem acompanhar a leitura pelo livro, ó. A palavra central do sujeito de uma oração é chamada núcleo do sujeito. Então, a gente vai estar observando isso aqui, ó. A gente vai estar olhando lá na página... depois a gente vai aqui na página 75, né? Mas eu vou falar aqui um pouquinho a respeito de núcleo do sujeito. Inclusive, lá na apostila que eu vou trazer para vocês também, eu vou estar explicando melhor a respeito de núcleo do sujeito. Então, lá onde mostra a respeito de núcleo do sujeito, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. O que é núcleo do sujeito, gente? Nós já vimos que o sujeito da oração, gente, é o ser ou a pessoa que se declara algo na oração. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, para vocês uma oração, e aí vocês vão me falar o sujeito, e aí eu vou estar explicando o que é núcleo do sujeito. Todo mundo prestando atenção direitinho aí, viu? Depois, viu? Aí eu vou colocar aqui, ó. As meninas são amigas. Ó, vamos aqui analisar essa oração aqui, ó, que eu tô colocando como exemplo, tá, gente? As meninas são amigas. Ó, tá se falando a respeito de alguém. Quem são essas pessoas aí dentro dessa oração? Hein, pessoal? Quem são essas pessoas que estão se declarando algo aí nessa oração? As meninas. As meninas. As meninas, né? Então, aqui, ó. As meninas. O núcleo do sujeito é aquela parte que traz a informação do que é ou de quem é que está falando. Então, o núcleo do sujeito é formado geralmente daquela palavra que é principal, nos dá a informação de quem é a pessoa ou do que está se falando. Então, se o sujeito é as meninas, qual é a parte principal do sujeito? Vai ser as ou vai ser meninas? Meninas? Só meninas, né? Então, o núcleo do sujeito, pessoal, vai ser aquela parte principal que a gente tira a palavra que está dizendo a informação de quem é a pessoa ou do que se trata. Então, o núcleo do sujeito aqui, no caso, vai ser meninas, certo? Então, o núcleo do sujeito vai ser aquela parte principal, essencial do sujeito. A gente tira, mesmo que o sujeito seja formado por mais de uma palavra, a gente diga assim, ó,
de quem é mesmo que está falando ou do que está falando. Então, aquela palavra ali que é essencial vai ser chamada de núcleo do sujeito. Eu vou colocar aqui para vocês aqui outros exemplos, ó. Botar aqui. Os trabalhadores da fábrica estão em greve. Ó, então, vamos aqui, ó. Eu coloquei essa oração com o sujeito já maior para vocês identificarem. Então, para a gente saber, gente, o sujeito dessa oração, a gente vai ter que estar analisando, para a gente saber o núcleo primeiro, né? A gente tem que estar separando primeiro o sujeito. Então, ó, vamos fazer a pergunta ao verbo. Qual o verbo dessa oração? Os trabalhadores da fábrica estão em greve. Qual o verbo? Quem é a palavra que expressa a ação? Os trabalhadores da fábrica estão em greve. O verbo é a ação que eles fazem. Alguma coisa que ele faz. Sim, qual é a palavra que está indicando essa coisa que eles fazem? Essa ação que está Da aqui. fábrica estão em greve? Qual é a palavra dessa parte aí que indica a ação deles? Estão. Gente, então aqui é o verbo, né? Para a gente separar o sujeito do predicado, o principal a gente vê o verbo. Então, quem é que está em greve? Os trabalhadores. Só os trabalhadores? Só isso que é o sujeito?